Em 1998, o pesquisador Kenneth Ring, PhD, em parceria com Sharon Cooper, publicou um estudo marcante no Journal of Near-Death Studies. O trabalho analisava relatos de pessoas cegas que passaram por experiências de quase-morte, EQMS, com forte presença de elementos visuais, além de casos de experiências fora do corpo sem ligação direta com EQMS. Um dos aspectos mais intrigantes do estudo foi um grupo de indivíduos que nasceram completamente cegos, mas que durante essas experiências descreveram percepções visuais organizadas e detalhadas, algo que desafia as explicações médicas convencionais. Entre os casos apresentados, destaca-se o de Vicky, descrito no livro Mindsight. Ela perdeu a visão pouco após o nascimento devido a danos nos nervos ópticos causados por excesso de oxigênio em incubadora. Ao longo da vida, teve duas experiências de quase morte, a primeira aos 12 anos, por complicações de apendicite, e a segunda aos 22, após um grave acidente automobilístico. Foi durante a primeira EQM que ela relatou ter visto pela primeira vez. Contudo, a segunda experiência foi descrita como mais intensa e rica em detalhes. Nesse episódio, ela sofreu traumas severos, incluindo lesões na cabeça, e levou cerca de 1 ano para se recuperar completamente. Segundo seu relato, no início da experiência, ela percebeu-se flutuando acima do próprio corpo, no pronto-socorro, observando os médicos tentando reanimá-la. Após o susto inicial, descreveu uma vivência altamente visual, incluindo a passagem por um ambiente que considerou belo e sobrenatural, o encontro com pessoas já falecidas e uma espécie de revisão de sua vida. Ao observar o próprio corpo, relatou o estranhamento inicial, mas logo compreendeu o que estava acontecendo. Ela percebeu características físicas, como sua magreza e altura, e entendeu que aquele corpo era o seu, embora sentisse que não estava dentro dele. Um detalhe curioso envolve suas alianças. Embora nunca tivesse visto objetos visualmente, descreveu com precisão os anéis que usava, destacando especialmente um deles, que possuía um design incomum com flores de laranjeira nos cantos. O aspecto mais surpreendente de seu relato é que, segundo ela, essa experiência foi a única ocasião em que conseguiu compreender o que significa ver. Foi nesse momento que teve noção de luz e percepção visual, algo totalmente ausente em sua vivência cotidiana. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo fazendo uma reflexão em torno desse assunto, mas também extrapolando, e falando de uma forma geral sobre o quão é importante o estudo de assuntos ligados a evidências, da natureza espiritual do ser humano como uma forma de validar ou reforçar uma fé espírita racional, uma fé espírita que está pronta para debater a todo momento com propostas de descrença ou materialistas que venham a querer colocar como se a ideia espírita fosse algo meio que ultrapassado, Essa ideia de espiritualidade racional que o espiritismo sempre trouxe fosse algo ultrapassado, que estaria superado por entendimentos materialistas. Essa página, ela sempre teve uma visão e sempre vai ter uma visão progressista na parte social, a parte política do espiritismo. Eu resolvi trazer esse tema de abertura e fazer essa reflexão porque eu percebo que o espiritismo, ele não pode, seja qual for a perspectiva que você entenda do espiritismo, se você acha que o espiritismo ele se enquadra num aspecto mais conservador ou no aspecto mais progressista, como é o caso da nossa página, que defende o caráter progressista do espiritismo, de mudança social, entendendo que as questões sociais, as desigualdades, elas interferem na questão da própria evolução espiritual.
de cada um de nós, porque a gente não entende a evolução sem mudança de sociabilidade, né? Necessariamente, se a gente quer ver um mundo melhor, passa por uma mudança da forma como nós, como sociedade, nos organizamos, e isso passa também pela política, né? Pelo modo de produção, né? Colocar o capitalismo em xeque como algo extremamente danoso, né? Que não dá sustentabilidade ao mundo, né? Em todos os sentidos, né? Que vive de exploração, né? Do não respeito às questões ambientais e etc, né? No entanto, entendemos como espiritualista, antes de mais nada, de que nós precisamos, nessa perspectiva de espiritismo progressista, estar sempre validando e exaltando as questões espirituais como algo que traz um reforço para a nossa luta social. O que eu percebo hoje em dia e até no movimento progressista, pouco se falar sobre essas questões que eu trago aqui nesse canal, né, como evidências da natureza espiritual de cada um de nós, a questão da mediunidade de uma forma racional, mas não apenas para criticar, mas para exaltar, para trazer embasamento, né, dentro de pesquisas sérias, de literatura interessante, para validar aquilo que o Espiritismo já vem dizendo há muito tempo. A gente não pode também viver só de crítica ao movimento federativo, ao seu conservadorismo. A gente não pode também querer que o Espiritismo ele fique numa posição de hierarquia, como se estivesse abaixo de uma ciência que é materialista, né? Eu observo algumas falas dentro do movimento progressista que, a meu ver, são um pouco contraditórias e parece que serve até como um fogo amigo, né? Um fogo amigo que coloca como se o Espiritismo ele tivesse sujeito à pesquisa materialista, não é? Quando, na verdade, desde a época de Kardec até hoje, a perspectiva materialista não trouxe nada que viesse colocar em xeque aquilo que o Espiritismo traz no seu escopo espiritualista, né? Acima de tudo, espiritualista. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a partir do momento que você tem evidências da mediunidade, né, com todas as suas nuances que a mediunidade tem, né, de interferência do médium nas comunicações, etc. Mas você já tem embasamento teórico comprovando, né, que a mediunidade é um fato, né, que os fenômenos parapsíquicos são fatos, né, não só com interferência dos espíritos, mas também da natureza espiritual de cada um de nós interferindo, telepatia, comunicação à distância, né, um caso como esse de EQM. E a partir do momento que você admite essa natureza espiritual, você também, quer queira, quer não, você não pode seguir uma linha completamente materialista na análise dos fatos. O que é que acontece no movimento federativo mais conservador? Não fazer esse equilíbrio, né? É tentar, por exemplo, justificar tudo por uma suposta atuação da lei de causa e efeito. Mas, em contraparte, muitos companheiros progressistas às vezes querem anular essa lei de causa e efeito, não é? Fica querendo tanto fazer concessão a uma perspectiva mais material que às vezes cria um espiritismo um pouco
que quase não é um espiritismo, é um espiritismo que fica refém de leituras estritamente materialistas. Obviamente que o espírita progressista ele não vai estar fazendo uma sondagem espiritual para saber por que determinado acontecimento ou doença ou acontecimento na vida de uma pessoa, se ela tem origem espiritual ou não. Isso é algo equivocado dentro do movimento espírita. É algo que não contribui em nada. Mas a gente não pode, como espiritualista, de repente desenvolver discursos que tire completamente a possibilidade de isso acontecer, né? Achando que tudo que acontece é por acaso, ou então não tem algo espiritual ligado também, conectando as pessoas, né? Eu sempre vou repetir essa frase, que a realidade, a verdade que todos nós buscamos, ela é muito maior do que nós possamos imaginar. Então existem os aspectos materiais e existem os aspectos espirituais interferindo. Então essa página ela sempre vai trazer casos como esse que eu trouxe no começo do vídeo, e casos de reencarnação, casos bem documentados, para trazer para essa página e o que ela se propõe, uma espiritualidade racional, uma espiritualidade ligada e engajada com as questões sociais, não conservadora, mas também que não vai submeter o espiritismo à chancela do materialismo, né? O materialismo ele não tem a oferecer nada de explicação para vários tipos de fenômenos, muito pelo contrário, né? Tem sido adotado uma postura arrogante, prepotente, né, de colocar qualquer tipo de explicação transcendente na conta de uma visão ultrapassada, né, de pessoas carentes, que ainda estão presos a uma ideia de uma religiosidade ultrapassada, né, algo meio que medieval. O espiritismo não traz isso. O espiritismo traz argumentos, informações, vários tipos de material compilado desde Kardec, mostrando como a mediunidade está presente no seio de todas as sociedades, como acontece em várias famílias, mostrando que somos muito mais do que esse terra-terra. Então, qualquer perspectiva que venha colocar o espiritismo como inferior a uma análise materialista, essa página vai se colocar como oposição. Eu acho que companheiros progressistas devem tomar cuidado da forma como eles comunicam, né, que pode dar a entender isso. Pelo menos eu fico com essa impressão de sujeitar o espiritismo a leituras apenas materiais, né, que não trabalham com a perspectiva espiritual. Por quê? Porque você cria uma bolha que termina não comunicando a ninguém, ou então a um conjunto muito pequeno de pessoas. Quem é que vai se interessar para um espiritismo que não tem a chancela do meio academicista materialista e também não vai ter muita aderência daqueles que não querem ter a sua espiritualidade colocada em xeque, né? Algumas leituras que são feitas, me parece que o espiritismo realmente precisa estar sujeito a uma chancela de um pesquisador materialista, de uma visão, de uma perspectiva sociológica puramente material, né? E nós não concordamos com isso, né? Eu acho que Herculano ele fez um equilíbrio muito interessante aonde vai o espiritismo, né, as suas limitações na questão social, e aonde vai também as limitações de uma perspectiva sociológica mais materialista. Herculano, em momento algum, nas suas obras, nas suas reflexões, deixou de lado perspectivas sociais interferindo
nas questões espirituais, mas também fez essa dialética do espiritual com o material e vice-versa. Eu acho que falta um pouco esse cuidado, que é o que essa página sempre vai trazer com as informações que nós humildemente trazemos aqui, baseado nas nossas pesquisas. Eu acho que o espiritismo ele precisa sempre lembrar de que é uma doutrina que fala da natureza espiritual do ser humano. Ele não só está para criticar, e eu me coloco numa posição progressista, ele não está apenas para criticar posturas conservadoras do movimento federativo, apenas atacar, mas também trazer reflexões que tem a ver também com o que o movimento federativo também traz. Nem tudo é negativo, não é? A gente não vai destruir tudo completamente. A gente precisa avançar naqueles pontos que a perspectiva progressista vai além, trazendo essas contribuições de autores que são esquecidos do movimento, como o próprio Herculano, Manuel Porteiro, Humberto Mariotti, e por aí vai. Não é? Pessoas que trouxeram nos seus escritos, nas suas obras, uma visão mais social, mas nunca perdendo essa questão da exaltação da mediunidade, das informações dos espíritos, do que traz para o ser humano uma perspectiva espiritualista. Uma perspectiva espiritualista. A gente precisa sempre enaltecer a perspectiva espiritualista. O que é que pode contribuir até na saúde mental, o que é que pode contribuir numa vida mais plena, você ter uma convicção espiritualista, racional e convicta, né, que pode dialogar com qualquer tipo de perspectiva que venha a querer derrubar isso aí como algo ultrapassado, como eu já falei nesse vídeo. Então, é essa reflexão que nós temos para hoje. Até o próximo vídeo. Valeu!